A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez com as nossas lives de sábado. Essa semana eu não fiz uma propaganda muito forte aí sobre a live, mas estamos aqui novamente, continuando com um livro de São Mateus, né? Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós estamos no capítulo 5, né? Sermão do Monte. O Sermão do Monte é imenso e não tem como a gente falar tudo do Sermão do Monte numa live só. Então eu estou dividindo, estou indo aos poucos, né? Para poder falar sobre o capítulo 5. E hoje nós vamos falar do versículo 31 até o versículo 37, tá bom? Mas eu acho que a gente vai ler, mas eu acho que eu só vou mesmo explicar os dois versículos onde Jesus ensina sobre o divórcio, porque é um tema, né? É um tema que, apesar do tempo que essa pergunta foi feita, do tempo que esse ensinamento foi dado, muita gente ainda tem dúvida nesse assunto. E a gente vai ler aqui então, vamos passar aqui para a leitura. Jesus ensina sobre o divórcio, está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui, Jesus está falando sobre uma série de assuntos, né? Semana passada nós falamos sobre a questão da luxúria. Se você não assistiu ainda esse ensinamento aí, essa live ficou gravada, assista, né? Já está gravada aí no meu Instagram. E hoje eu fiquei para falar esses versículos aqui sobre o divórcio. Antes da gente falar sobre o divórcio, até porque Mateus vai repetir esse assunto lá em Mateus 19, eu vou fazer esse comentário aqui, né, daqui a pouco também. Essa questão volta lá no capítulo 19 de Mateus. Algumas pessoas fazem a mesma pergunta para Jesus. Aqui ele está ensinando, falando sobre a lei, explicando, né? Mas esse assunto ainda vai voltar à tona lá no capítulo 19 de Mateus. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente falar sobre o significado do matrimônio e também da questão do divórcio dentro da cultura judaica, porque a gente não pode esquecer que aqui é a cultura judaica, né? Jesus aqui é um judeu respondendo para judeus aqui, né? Antes da gente entrar nesse contexto de matrimônio na cultura judaica, a gente precisa analisar esse assunto à luz do contexto grego e do contexto romano, tá? Que é o contexto da época também. A cultura judaica, ela foi muito influenciada pelos gregos e pelos romanos, né? A linguagem, na questão da linguagem, né? A Grécia influenciou muito, né? Foi uma cultura marcante que influenciou, inclusive até a nossa cultura aqui, né? Hoje, em 2025, nós somos tremendamente influenciados pela cultura grega também, né? E pelos romanos, porque os romanos na época dominaram, né? Os judeus na época, né? Eles eram uma nação dominada pelo governo romano. Então, quando a gente vai analisar casamento e divórcio, nesse contexto, a gente precisa analisar o que essa cultura trouxe para o contexto judaico, né? Porque nós temos aqui Jesus ensinando sobre uma lei, que ela veio lá de trás, lá de Deuteronômio, quando Moisés autoriza dar cartas de divórcio, né, gente? Mas a gente sabe que no contexto judaico, eles foram influenciados pela cultura grega e a romana também. A paz do Senhor para quem já está aí, deixa acenar aí para o pessoal que já está aí me assistindo, já está com a gente aqui na live. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, irmão Marrom, a paz do Senhor, pastor Luciano também. Então, gente, uma das causas que produziram a morte da civilização grega foi o conceito humilhante da mulher. Tanto na cultura grega quanto na cultura romana, a mulher, ela tinha um papel muito humilhante. Ela era muito humilhada dentro daquilo que ela representava, sabe? Então, esse conceito baixo da mulher levou o casamento ao naufrágio.
E uma das razões pela qual essas duas civilizações ruíram foi essa questão da infidelidade no casamento. Não se valorizava o casamento. Uma cultura que não valoriza o casamento, ela está fadada ao fracasso. E por isso a nossa preocupação como cristãos, né, que conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, de valorizar o casamento. Então, entre os gregos, as relações extraconjugais eram tidas como normais. Os gregos, eles tinham as suas mulheres oficiais, né? Mas eles tinham relações extraconjugais à vontade com outras mulheres, tá? Segundo Demóstenes, que foi o maior orador grego, o homem grego tinha prostitutas para o prazer, concubinas para os interesses domésticos e esposas para gerar os filhos legítimos. Então, olha como é que essa sociedade pensava o papel da mulher. Os gregos, eles exigiam fidelidade da mulher em relação ao marido. Mas o homem estava livre para viver as suas aventuras sem nenhum compromisso com a fidelidade à sua mulher. Então, olha o contexto que a mulher estava aqui nessa época, tá, gente? Os gregos buscavam prazer fora do matrimônio. Então, eles tinham a sua mulher praticamente de enfeite. Era só para ter os seus filhos legítimos, né? Dentro do casamento, que eram reconhecidos legitimamente, mas eles tinham toda uma vida do lado de fora do seu casamento, tá? Então, essa cultura de devassidão dos gregos influenciou a cultura romana, que os romanos dominaram os gregos, né? Passaram a ter proeminência. Mas essa questão cultural da mulher também foi trazida para o contexto romano, tá? Se os romanos conquistaram os gregos politicamente, os gregos venceram os romanos com a sua decadência na cultura. Então, tudo de ruim da Grécia, da cultura grega, toda a promiscuidade da cultura grega, sabe? Toda a devassidão da cultura grega foi jogada, foi absorvida pelos romanos. Então, olha só, o que aconteceu com essa cultura sendo agregada aos romanos? A parte ruim da cultura grega veio toda para os romanos. Qual era a parte ruim? A devassidão, a podridão, a prostituição. E com isso, o divórcio tornou-se tão comum quanto o casamento. Era normal um homem dispensar sua mulher. Ah, eu não gostei de você, tua cara não tá legal, sabe? Não quero mais você aqui, e dispensava a mulher e ficava por isso mesmo. Os rabinos, na época, né, em que o texto bíblico foi escrito, eles eram muito complacentes na questão do divórcio. Então, o que eles tinham de lei? Aí eu vou citar para vocês agora e a gente vai ler, tá? A gente está aqui dando um contexto bíblico, tá, gente? Nós estamos explicando a passagem de São Mateus, capítulo 5, o versículo 31 em diante, tá bom? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 24, o que se tinha de leis a esse respeito? De leis, tá? Versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, olha só, gente, por nela achar coisa feia, olha só, gente, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu por herança. E aqui no capítulo 24 está explicando tudinho sobre essa questão do homem não querer mais a mulher e dar carta de repúdio para ela, tá?
A lei que se tinha a respeito disso estava aqui, em Deuteronômio 24, versículo 1. Bastava então um homem dar uma carta de divórcio para essa mulher que ela estava livre, né? A gente chamava isso de repúdio. Ele estava livre para repudiar essa mulher. Esses rabinos subscreveram a escola do rabino Hillel, que defendia que o homem podia divorciar-se da sua mulher por várias razões, até motivos fúteis. Gente, é interessante como as pessoas conseguem torcer a lei a seu favor, né? Porque se você pega o texto de Deuteronômio 24, o que você percebe aqui? Uma preocupação de Deus em relação a essa mulher que foi repudiada. Tá entendendo? Deus lá, ele já tinha essa preocupação. Por que essa lei foi escrita? Porque os homens, quando eles não queriam a mulher, eles davam um jeito de não ter aquela mulher por perto. E ela ficava sem direitos. Então Deus, para remediar essa situação, criou essa lei, a lei do repúdio, para que o homem pudesse observar essa lei, para que essa mulher não ficasse desamparada. Mas o que era uma exceção passou a ser uma regra nesse sistema, né? Tanto na Grécia quanto em Roma já se fazia isso. E, por incrível que pareça, né, numa nação que se dizia confiar em Deus, crer em Deus e seguir a lei de Deus, eles faziam a mesma coisa. Então, essa carta que Moisés permitiu dar, né, para a mulher era uma questão de proteção para a mulher, não que isso virasse uma coisa corriqueira. Vocês estão entendendo? Não era para virar uma coisa corriqueira. Era um modo de proteger essa mulher para que ela não ficasse desamparada. Então Jesus, quando ele fala sobre essa questão aqui em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que o divórcio, exceto por relações sexuais ilícitas, expõe a mulher repudiada a um novo relacionamento. Por quê? Se o homem despede essa mulher, ela não poderia ficar sozinha, principalmente nesse contexto cultural, que ela não tinha educação formal, ela não tinha nada. Então ela tinha que procurar uma outra pessoa para ser marido dela. Porque era uma questão de proteção para ela. Ela não podia ficar sem o marido. Então o marido que repudiava sua mulher por qualquer motivo, colocava essa mulher, expunha essa mulher a um novo relacionamento com outro homem. E aos olhos de Deus isso é adultério. Tá entendendo? Aos olhos de Deus isso é adultério. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu não é para o homem separar. O casamento, ele foi pensado por Deus. O casamento não é uma instituição humana criada pelo homem. Não, gente. O casamento foi criado por Deus. O próprio Jesus falou isso lá em Mateus 19, versículo 6. Que a gente vai ler daqui a pouco, tá? Mesmo que uma carta de divórcio tenha sido dada e que o casamento tenha sido desfeito, segundo as leis dos homens, esse casamento não foi desfeito segundo a lei de Deus. E isso é muito sério. Tá entendendo? Essa é uma questão que quase ninguém quer comentar, quase ninguém quer falar. As pessoas não querem expor suas ideias sobre isso, né? Por quê? Porque as pessoas têm muitas opiniões sobre tudo, mas as pessoas não querem mais seguir aquilo que a Bíblia fala. O que Jesus está dizendo aqui? Deus pensou o casamento para sempre. Deus pensou o casamento para sempre. Casamento é a ideia de Deus. Então, quando você rompe um casamento, você está quebrando uma aliança. Você está quebrando uma aliança que você fez não somente perante os homens, as testemunhas que estiveram ali no dia do seu casamento, mas você fez diante de Deus. Todo mundo que se casa, crente ou não crente, cristão ou não cristão, ele se casa diante de Deus, o Criador. Porque o casamento foi ideia de Deus, patenteada por Deus. Então, toda vez que se quebra um relacionamento, se quebra uma aliança, tá? E isso se constitui um adultério. Aos olhos de Deus, gente, é isso que é.
Então, a imputação de culpa do adultério dessa mulher repudiada vai recair sobre o marido que a repudiou. Então, como fica a situação espiritual dessa pessoa? Se um homem abandona uma mulher, né? Não quer mais ver a mulher, não quero me separar de você, não te amo mais. Geralmente quando o homem fala isso, porque já tem outra na parada, né? Não te amo mais e tal. Esse homem está expondo a sua mulher a um adultério. A mulher, ela não vai ficar muito tempo sozinha, né? Acredita-se, né? A maioria das mulheres não ficam. E quando ela contrai um novo casamento, diante de Deus ela está em adultério. Mas quem tem mais culpa nisso é o homem que a repudiou. Espiritualmente falando, caiu na conta do homem. Tá entendendo? Eu estou explicando aqui de uma maneira espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Então, o divórcio é tão nocivo e destrutivo hoje quanto era na época de Jesus. Não mudou, tá, gente? O divórcio é uma coisa terrível. O divórcio é uma amputação. Essa que é a realidade, tá? Porque no casamento as duas almas se colam, se juntam. O homem, ele não é só carne. O homem e a mulher não é só carne. O homem e a mulher não é um bicho. Não é um ser irracional. O homem e a mulher, ele tem alma, corpo, alma e espírito. Então, quando há um casamento, há uma junção não só de corpo, mas também de alma e espírito. E quando há uma separação, a não ser que seja por causa da morte, há uma amputação. Parte desse homem vai ficar nessa mulher para sempre. Parte dessa mulher vai ficar nesse homem para sempre. Eles podem não se ver mais, eles podem morar distante um do outro, eles podem contrair um novo casamento, mas parte dele e dela vai estar um no outro. E isso é muito sério. Eu não sei como essas pessoas vão se resolver diante de Deus naquele grande dia, mas deve ser uma situação muito complicada. Então, Deus, ele deseja que o casamento seja um compromisso para a vida toda. E é fácil da gente ver essa realidade quando a gente vai lá para a criação. Quando Deus cria o homem e a mulher em Gênesis 2, versículo 24, olha o que o próprio Deus diz. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. E ambos serão uma carne, um só ser. Gente, isso aqui não foi o homem que determinou, foi o próprio Deus. Foi Deus que criou o casamento. E Deus falou o seguinte: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, apegar-se-á a sua mulher. Esse verbo aqui no hebraico, ele dá a ideia de cimentado. De cimentado. Quando você cimenta uma coisa, não tem. A química muda. A gente chama, na mulher única, a crise da fusão, né? Toda fusão tem uma crise, porque um ser vai se fundir no outro, né? E aqui, esse apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só pessoa, isso é muito sério. Isso é muito espiritual. Então, ao se casarem, as pessoas jamais deveriam pensar em divórcio como opção para resolver problemas ou como saída para uma relação aparentemente morta. Esse não deveria ser o caminho, né? Até porque, gente, ninguém casa obrigado. Hoje a gente tem a gente pode dizer isso, né? Antigamente, muito lá antigamente, existia aquele casamento de conveniência e tal. Hoje em dia ninguém casa obrigado. Você precisa tomar uma decisão consciente quando você vai assumir um casamento com uma pessoa. Porque casar com uma pessoa é mais sério do que montar uma sociedade com uma pessoa. É uma aliança para toda a vida. Então, hoje em dia, o que acontece? As pessoas só pensam na atração física. A atração física passa, gente. A atração física passa. E as pessoas casam por carne, sabe? Por atração física. É um motivo muito fraco para casar. A atração física é um motivo muito fraco, sabe? Não tem que ser assim. Você tem que casar com a outra pessoa para fazê-la feliz.
Você tem que casar com aquela pessoa consciente das qualidades e dos defeitos que ela tem. Você tem que casar com aquela pessoa consciente da família dele ou dela. Porque, querendo ou não, você leva a família da pessoa junto. Querendo ou não, vai interferir, né? Pessoas que já tiveram um relacionamento e vão para outro, gente, quase impossível dar certo. Um homem que já tem tantos filhos, aí vai e junta com outra pessoa. A mulher que tem tantos filhos se junta com aquele homem. Gente, quase impossível de dar certo, sabe? E as pessoas, elas casam como quem vai fazer compra, como quem vai escolher uma roupa. As pessoas não colocam a mão na consciência e não pensam sobre essa decisão, que é a decisão mais importante que a pessoa toma na vida, depois de assumir um compromisso com Deus, que é a decisão mais importante de todas, né? Que diz respeito à nossa eternidade. A outra mais importante é a pessoa que vai dividir a vida com você, sabe? Então, hoje as pessoas não querem ficar sozinhas. Elas preferem estar mal num relacionamento, elas não pensam. Por quê? A pessoa vai ficar na cama 30 minutos, relação sexual dura pouco, sabe? Casamento é muito mais do que isso. Então, Jesus aqui, ele tá explicando a lei de Deus. Jesus aqui repreende aqueles que propositadamente abusam do contrato de casamento, usando o divórcio para satisfazer o seu desejo luxurioso de casar-se com outra pessoa. Quantas pessoas já entraram por esse caminho? Eu vou casar. Tem gente que já casa assim, eu vou casar, se não der certo a gente separa. Ó, a mentalidade que a pessoa já está entrando no casamento. Então nem deveria casar. Se você não tem certeza do que você está fazendo, nem deveria casar. Mas hoje as pessoas fazem isso e depois ficam dando trabalho aí pra gente, né? Principalmente no contexto de igreja, é só Jesus. Quantos gabinetes a gente tem que ficar fazendo com pessoa com problema no casamento? Por quê? Porque não pensou antes. Na hora de virar os olhinhos, ninguém chama a gente para pedir conselho, né? Vai embora, não escolhe, não quer saber de nada, né? Não quer saber da vida da pessoa. O namoro é usado só para beijar e abraçar e outras coisas às vezes também, né? Mais sério ainda. O namoro, que deveria ser um tempo para conhecer a outra pessoa, eles usam para fazer tudo que se faz no casamento. Aí casa sem conhecer a pessoa. Aí começam os problemas. Pior coisa que tem é você dividir a vida com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que não tá nem aí pra você, que não se importa com você, mas você não viu isso antes, deveria ter visto, sabe? E aí, as pessoas entraram por esse caminho. Hoje tá complicado, né? Hoje tá complicado. Você vê um casamento duradouro hoje, é muito difícil. Você vê uma pessoa feliz com um casamento duradouro de muitos anos, é quase impossível. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. Elas não estão pensando nas suas decisões. Então, a pergunta que fica aqui, né, nessa reflexão que Jesus faz as nossas ações estão colaborando para fortalecer o nosso casamento, ou você está destruindo o seu próprio casamento com as suas próprias mãos? Porque hoje o que a gente vê é isso, é egoísmo, é autocentrismo, as pessoas só pensam em si próprias, né? É cada um puxando para um lado, é um cabo de guerra. O homem quer ser a mulher da relação, a mulher quer ser o homem da relação, homens frouxos, bananas que não tomam decisão para nada, mulheres que querem tomar todas as decisões no lugar do homem, todo mundo nos seus papéis trocados. Tá uma bagunça generalizada. Principalmente porque existe a ausência disso aqui, ó, a ausência da palavra. As pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não fundamentam mais a sua vida pela palavra, e aí fica muito difícil, né, gente? Fica muito difícil. Então, quando Jesus falou no Sermão do Monte, ele falou sobre tudo isso, né? Quem está acompanhando as nossas lives aí, ele falou sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, ele começou a falar sobre a lei, né? Ele falou sobre a ira. Tudo isso já falamos aqui, tá, gente? Tá tudo gravado aí. Ele falou sobre a questão da oferta, né, da dificuldade de relacionamento com as pessoas. E agora ele tá falando aqui, esses 2 versículos, sobre a questão do divórcio. Jesus disse que o divórcio não é permissível, exceto em caso de infidelidade. Ah, eu não tô vivendo bem com meu marido é chato, vou me separar dele? Não, isso não é motivo para você se separar dele.
Ah, minha mulher é chata pra caramba. Isso não é motivo para você se separar dela. Ah, minha mulher não entende aquilo que eu gosto de fazer e ela briga comigo porque eu vou pro futebol. Isso não é motivo para você se separar. O único motivo que Jesus dá para questão de separação é a infidelidade. É a infidelidade. E mesmo assim, gente, se houver arrependimento, se for possível perdoar, esse é o melhor caminho. A gente não deve procurar o divórcio como uma fuga, né? Não deu certo, vou lá, vamos separar. Aí a pessoa acha que isso vai resolver. Daqui a pouco ela está em outro relacionamento e daqui a pouco dá errado de novo, ela se separa de novo. Eu conheço pessoas aí que já estão no 4º, 5º casamento. Qual é o problema? Tá entendendo? Se a pessoa não consegue resolver seus problemas com uma pessoa, você acha que ela vai resolver com o 2º, com o 3º, com o 4º? Não vai, gente. Não vai, sabe? Então, Jesus ele foi bem claro aqui. A única coisa que dá direito de uma pessoa contrair um novo casamento é a infidelidade, tá? Mesmo assim, já acompanhei casos de pessoas que caíram, né? Que traíram a sua esposa ou vice-versa, a esposa traiu o esposo e houve arrependimento, né? Houve arrependimento e eu conheço casais que conseguiram superar isso. Houve arrependimento da pessoa que agiu errado e a outra conseguiu perdoar, porque não é todo mundo que consegue perdoar, mas a outra conseguiu perdoar e esse casal vive bem até hoje. Superaram isso e são muito felizes. Então, a gente tem que procurar, se for possível, perdoar. Esse é o melhor caminho, né? A gente deve sempre procurar razões para restaurar o nosso casamento, ao invés de ficar procurando desculpa para terminar um casamento. Casamento é uma aliança, é um contrato, gente. Quando as coisas estão dando errado, só porque tá dando errado vai jogar tudo para cima? Não. Tem alguma coisa errada? Vamos consertar, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar os pingos nos is. Se houver amor, é possível sim haver a restauração de um casamento, tá? E quando a gente fala sobre essa questão, é uma questão difícil, porque as pessoas elas não querem muito ouvir aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto. A irmã Marrom colocou aí, ó, acaba fazendo o da sua vida uma estrada onde todos passam e ninguém fica. Bora pensar nisso, é verdade, irmã Marrom, isso é verdade, né? Ninguém consegue ficar com aquela pessoa, sabe? Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que avaliar as nossas intenções, a gente tem que avaliar a nossa vida diante da palavra, diante daquilo que Deus escreveu pra gente. E a gente sabe que é um assunto difícil, não é um assunto fácil, né? No capítulo 19 de Mateus, a gente vai passar por ele quando a gente chegar lá no capítulo 19. Mas como tá dentro do assunto, eu vou puxar também aqui, tá, gente? Capítulo 19, esse assunto veio à tona de novo. Olha só o que está escrito aí em Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muita gente, se curou muitas pessoas ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu e disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem? Disseram eles: ou então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Olha só, já citaram a lei para Jesus, né? Como se Jesus não soubesse da lei. Olha o que Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então olha o que Jesus está falando. Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio para a mulher? Porque senão esse homem ficava maltratando essa mulher dentro de casa, oprimindo essa mulher dentro de casa porque não queria mais ela. Então, para evitar que essa mulher sofresse violência psicológica e até violência física dentro de casa, aí Moisés permitiu dar carta de repúdio, porque pelo menos a mulher ficava livre. Então foi por causa da dureza do coração de vocês que tiravam uma, em outras palavras, né, que tiram uma mulher de dentro da casa dos pais e levam ela para a sua casa para fazer ela sofrer.
Então foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi isso que Deus quis, não foi para isso que Deus planejou o casamento. E aí ele continua: eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E se casar com a repudiada, também comete adultério. Gente, então isso aqui é muito forte. Não é a irmã Alessandra que está dizendo isso, é Jesus. Mateus 19. Novo Testamento, não é antigo não, é novo. Olha só, qualquer que repudiar sua mulher, se não for por causa de prostituição, ele é um adúltero. Ele está largando sua mulher por qualquer motivo para ficar com outra. Ele é um adúltero. E olha o que está dizendo. Olha só, olha o que Jesus está dizendo. E o que casar com a repudiada, e aquela mulher que ficou sozinha, o outro que vem e casa com ela, também está cometendo adultério. Você está entendendo? A coisa como é que é séria? Ah, mas e aí? Ah, tudo bem, adultério daí, adultério. Aí você vai lá para Apocalipse e vê quem vai ficar de fora do céu. Ficarão de fora os adúlteros. E aí? E aí, como é que fica a sua situação? E aí? É aí que é sério, gente. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que largou a mulher e casou com outra? Dentro da igreja, sendo crente. Ah, mas eu não era crente. Tudo bem, você estava na ignorância e não era crente, tá? E os crentes? E os crentes que fazem isso hoje? Por qualquer motivo, larga a mulher e casa com outro. Tá em adultério. E a repudiada também está em adultério. E no céu vai entrar adúltero? Só me responde isso. Vai entrar adúltero no céu? Tá entendendo? Vai entrar? É a única pergunta que eu quero fazer para vocês aqui que estão na minha live, que vão assistir essa live aqui. Não é radicalismo, gente, é a palavra. A porta continua estreita. A porta, ela não passou por reforma. O caminho é estreito. É por isso que Jesus falou que poucos vão entrar por essa porta. Poucos vão entrar por esse caminho. Então, se a gente passar uma peneira, colocar uma peneira enorme e colocar os critérios da palavra e botar todo mundo nessa peneira, inclusive eu, todos, tá, gente? Ninguém tá de fora, não. Será que você vai passar nessa peneira? Será que você vai passar? Aí, é aí que fica a pergunta, sabe? Por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém prega sobre isso? Porque ninguém quer... Todo mundo quer ficar bem com todo mundo, né, gente? Todo mundo quer ficar bem com todo mundo. E aí, né, ninguém vai pregar sobre isso. Tá entendendo? Então, gente, a coisa é séria, tá? A coisa é séria. Jesus deixou bem claro aqui. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, é isso. A gente precisa lidar com essa palavra. Tá escrito. Ninguém pode tirar o que tá escrito, gente. Principalmente que quem falou isso aqui foi o Filho de Deus, foi Jesus. Não foi a irmã Alessandra, não foi um pastor famoso, não. Foi Jesus que falou. Tá entendendo? E aí a coisa ficou tão estreita nessa hora que os discípulos, os próprios discípulos, né, falaram assim, se assim é a condição do homem relativa à mulher, é melhor nem casar. Tá entendendo? Olha o pensamento deles. Poxa, se eu vou casar com a minha mulher e eu não posso repudiar essa mulher, é melhor então eu nem casar. Olha que Jesus respondeu. Nem todos podem receber essa palavra. Nem todos podem receber essa palavra. Só aqueles a quem foi concedido. Realmente. Em outras palavras, está falando, realmente. Então não casa. Quem está te obrigando a casar? Quem está te obrigando a casar? Ninguém obriga ninguém a casar, gente. É uma decisão que as pessoas tomam. Mas tomam a decisão de qualquer maneira. E aí depois vai chorar. Tá entendendo? Então, olha só. Jesus, aqui ele é bem pontual, ele não dá volta, ele fala o que é, tá? E por que fizeram essa pergunta para Jesus? Se você for olhar lá, quem fez essa pergunta foi os fariseus. Tinha que ser os fariseus, né, gente? Sempre. Presta atenção, a maldade dessa pergunta.
João Batista, ele tinha sido aprisionado e morto. Um dos fatores pelo qual João Batista foi aprisionado e morto foi a opinião dele sobre o casamento e divórcio. Ele, né, para quem já conhece a Bíblia, com essa palavra, né, ele repudiou o que o rei da época, Herodes, fez, né? Ele casou com a cunhada dele, né? Então, ele largou a mulher para ficar com outra. E João Batista pegou pesado nisso aí. O que aconteceu? A mulher de Herodes tinha tanta raiva de João Batista que no dia do aniversário dele, quando a filha foi dançar, Herodias foi dançar, né? E que o rei pergunta para ela o que ela queria, porque ela dançou tão divinamente, orientada pela mãe, ela fala assim: pede a cabeça de João Batista. Mas por quê? Ela pediu a cabeça de João Batista porque ela tinha raiva de João Batista, porque João Batista falava a verdade. Entendeu? Então, um dos motivos que levaram à morte de João Batista foi ele falar a verdade acerca do casamento. Então, os fariseus aqui, eles queriam apanhar Jesus na mesma armadilha. Jesus, vem todo bonzinho, né? Todo santinho. Ah, Jesus, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vai dizer que eles não sabiam disso? Claro que eles sabiam, o fariseu conhecia a lei. Mas eles queriam tentar que Jesus caísse numa armadilha. Eles tentaram fazer com o mestre que ele fosse apanhado, né? Em controvérsias teológicas, porque duas escolas de pensamento estavam ali naquele momento, né? Duas escolas de pensamento estavam ali e tinham opiniões diferentes. Um grupo apoiava o divórcio por qualquer razão, né? Enquanto o outro grupo acreditava que só era permitido no caso de infidelidade conjugal. Então tinha dois grupos ali, sabe? E esse conflito, ele veio de uma interpretação diferente do texto lá de Deuteronômio 24 que eu li com vocês agora no início. O texto é grande, depois se vocês quiserem, vocês podem ler o texto todinho de Deuteronômio 24. Mas, basicamente, do versículo 1 ao versículo 4. Eles interpretavam esse versículo de maneiras diferentes, de acordo com o coração deles. Entendeu? Então, Jesus fala aqui o que é. Qual é a realidade do casamento? Jesus afirmou que Deus desejava que o casamento fosse permanente. O casamento tem que ser permanente. E ele deu aqui 4 razões que justificam a importância do matrimônio. Quando Jesus explica sobre o casamento, ele fala: foi Deus que criou o casamento. Foi Deus que criou o macho e fêmea. O macho e a fêmea têm um papel muito importante juntos. Se Deus quisesse que o homem fosse sozinho, ele não tinha criado a mulher. Se Deus quisesse que a mulher fosse autossuficiente, não tinha dado esse homem para essa mulher. Então, os motivos pela qual o casamento é permanente, porque foi o Criador que criou. O Criador fez tudo direitinho, homem e mulher. O Criador pensou nesses dois seres juntos, sendo uma só carne. O próprio Jesus fala que o que ajuntou Deus não separe o homem. Olha os motivos pela qual a gente não deve tratar o casamento como qualquer coisa, né? Não separe o homem. Então, olha os motivos que Jesus está dando aqui para o casamento. Então não tem motivo para separação, gente, nem para divórcio. Quando Deus fez Adão e Eva lá no jardim, né? Que houve aquele problemão todo lá, que Eva, né, comeu do fruto que não deveria, eles pecaram. Nem assim Adão se separou da sua mulher. Não quero mais você não, porque você pecou, você errou, não quero mais saber de você não. Não, gente, eles ficaram juntos. Olha o problemão que eles arrumaram ali, mas eles ficaram juntos. Eles foram expulsos do jardim, mas continuaram juntos. Tiveram outros filhos. Eles superaram esse problema difícil, né? O pastor Luciano colocou aí que está casado há 30 anos comigo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, pastor Luciano. E tem sido bênção, né? Os momentos difíceis aparecem. Eu tenho 30 anos de casado, eu posso dizer para você. Já tive muitos momentos difíceis na minha vida. Mas a gente supera junto. Foi para isso que Deus criou o casamento. Para um ajudar o outro. Para um ser companheiro do outro, né?
aquele vigor dos 18 anos, né? Eu me casei com 18 anos, era bem novinha, Luciano é 7 anos mais velho do que eu, né? O vigor vai acabando. Hoje já tô mais velhinha, já sou vó, né? Tô indo para casa dos 50 anos já, quase meio século, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O amor, ele faz a gente superar as dificuldades, os problemas, né? A gente olha para trás e vê tudo que a gente já fez junto, tudo que a gente já construiu junto. Isso é lindo. E mais do que tudo, gente, o casamento, ele expressa algo muito maior que a gente. O casamento expressa o amor de Cristo pela sua igreja, sabe? Então, é um símbolo de uma coisa muito maior. Então, olha como Efésios descreve o amor de Jesus pela sua noiva, a sua igreja, expressa como um marido que ama a sua esposa. Então, o casamento não é sobre nós, o casamento é sobre ele. É a ideia de Deus, para que a gente possa entender o que é amor, né? O que é ceder, né? O que é dar a própria vida pela sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, a sua noiva, né? É isso, gente. É muito mais do que uma coisa física. O casamento vai muito além. O casamento, ele aponta para o futuro, para aquele grande casamento que haverá quando Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva querida. Então não é sobre nós, é sobre ele. O casamento é uma coisa sagrada, porque foi criada pelo próprio Deus. Então a lei do divórcio, ela foi pronunciada por causa da dureza do coração do povo. Moisés instituiu normas para ajudar as vítimas de adultério, porque não é certo alguém que não teve culpa de nada pagar por algo que ela não fez ou que ele não fez. Não era certo a mulher ser maltratada dentro de um casamento porque o homem não queria mais ficar com ela. Então, por isso, foi permitido dar carta de divórcio. Mas esse não é o plano original de Deus. Eram leis civis para a proteção da mulher, que naquela cultura ficava totalmente desprotegida, vulnerável, quando estava sozinha. Então, quando você vê lá a mulher samaritana, né? Vamos pegar um caso clássico da Bíblia que você conhece. Vai lá, chama o teu marido e vem cá. Quando Jesus fala com ela fala: não, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Por que ela falou que não tinha marido? Provavelmente porque ela já tinha sido repudiada por algum marido. Aí Jesus fala assim: disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o que está contigo não é o teu marido. Jesus não está dizendo que aquela mulher é uma prostituta. Jesus está dizendo que ela teve 5 maridos. Ela foi casada 5 vezes. Você teve 5 maridos e o que está com você agora não é o teu marido. O da agora não é o seu marido. Jesus deixou isso bem claro. Aquela mulher era uma mulher sofrida, porque provavelmente ela foi repudiada 5 vezes. Ela foi casada e alguém repudiou e ela ficou com uma outra pessoa e essa pessoa repudiou ela também, porque Jesus falou que ela teve 5 maridos. Jesus não falou que ela teve 5 homens. Ela teve 5 maridos. E esse que ela estava naquele momento da conversa com Jesus não era o marido dela. Tá entendendo? A situação da mulher naquele tempo, por aí você já tira a situação da mulher naquele tempo. Então, uma mulher naquela época que ela não tinha marido, ela estava sozinha, ela estava muito vulnerável, tá? Então, com a lei de Moisés, um homem não poderia simplesmente expulsar a mulher de casa. Não gosto mais de você, tchau. Não poderia. Ele teria que fazer uma carta formal de dispensa. E se aquela mulher foi retirada da casa dela, se ela foi uma mulher virgem que saiu de dentro da sua casa, que com dote, né? Aí a história vai longe, tá, gente? Ele teria que restituir 2, 3 vezes mais para devolver aquela mulher para a família. Todo um processo, tá? Porque aqui não é falado todo esse processo.
Então, no momento que o homem ia escrever, redigir aquela carta formal de dispensa daquela mulher, ele tinha oportunidade de pensar no que ele estava fazendo. Pensa bem, você vai repudiar essa mulher. Depois você não vai poder pegar ela de volta, não. Tá escrito na lei. Porque se você repudia essa mulher e ela arruma um outro marido, você não vai mais poder tocar nessa mulher. Mesmo que o marido dela morra, você não pode mais voltar para ela. Então pensa bem naquilo que você está fazendo. A carta de divórcio era para isso, tá? Para que o homem que estava fazendo aquilo pensasse no que ele estava fazendo e para a mulher ficar resguardada nos seus direitos também, não ficar sofrendo num relacionamento que o cara não queria mais ela. Você tá entendendo? Então, gente, a coisa é séria, tá? Vai dizer que a gente ouve muito isso por aí. Não ouve. Vai dizer que você ouve pregação sobre isso. Você não ouve. As pessoas não querem falar sobre isso. Tá entendendo? Porque as pessoas querem viver uma vida desregrada e achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem. Ser cristão não é fácil. É possível, com a graça de Deus, mas não é fácil não. Tá? Então, se você é casado, tá me ouvindo, tá ouvindo aqui essa live agora, lute pelo seu casamento. Porque você não casou obrigado, você casou sabendo, você casou consciente. Então lute pelo seu casamento, faça ele dar certo. Principalmente se você for homem, cuida da sua esposa, ame a sua esposa, se dedique a ela. Porque quanto mais você ama, isso vai voltar para você de alguma maneira. Se sacrifique por ela, dê a sua vida por ela. É isso que Deus escreveu para o homem dentro de um casamento. Mulher, seja uma mulher sábia. Ame seu esposo. Se submeta às decisões dele. Seja uma mulher inteligente. Entendeu? Construa, seja uma mulher sábia. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Então, vamos viver uma vida digna. Vamos viver uma vida consciente. Vamos viver uma vida com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Não entregue os pontos fácil. Porque Deus pode restaurar um casamento falido. Ele pode, porque eu tenho visto muito Deus fazer isso. Deus continua o mesmo, mas depende da gente também. Se você é jovem, vai ouvir essa live, que a live fica gravada e depois muitas pessoas assistem, pensa bem no passo que você vai dar. Pensa bem na pessoa que você vai escolher para dividir a vida. Porque é uma decisão que tem que ser feita de modo consciente. Você tem que fazer de modo consciente. Pensa bem, ora ao Senhor. Usa o tempo do namoro para conhecer a pessoa, não é para ficar dando beijo interminável não, gente. Namoro é para conhecer a pessoa, conhecer os defeitos, conhecer as qualidades, conhecer a família. Ver onde você está se metendo. É isso, tá? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Olha quantas coisas boas nós temos aprendido, né, gente, nesse livro. E nós estamos no Sermão do Monte. Estamos quase chegando, quase acabando. Mas, gente, eu não tô com pressa nenhuma, né? Cada sábado aqui a gente pega uma parte do sermão. Tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre os juramentos e sobre a vingança. A questão de amar os nossos inimigos. E logo depois a gente vai entrar no capítulo 6, né, do sermão, que é o sermão longo. Mas a gente não está com pressa não, está indo aos poucos aqui, tá bom? Então, que essa palavra queime no seu coração, que essa palavra faça você refletir, né, sobre o assunto de hoje, que foi casamento e divórcio, que é um assunto que não é fácil de ser falado, mas está na Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. E eu quero também te convidar, durante a semana, para acessar aqui o meu Instagram. Nós estamos numa série de mensagens curtinhas. Nós estamos na série Movendo no Profético. Se Movendo no Profético, já tem uns 3 vídeos aí falando sobre esse assunto. Se mover. O que é se mover no profético? É viver atrás de experiências místicas? Não. Se mover no profético é andar pela estrada que Jesus já abriu para nós através da sua palavra. Essa palavra é viva e eficaz. E quando ela é injetada diretamente na nossa vida, ela produz coisas maravilhosas. Então, durante essa semana, nós estamos fazendo vídeos curtos, todos os dias, vídeos curtinhos, sobre se movendo no profético. Já tem algumas mensagens aí para você assistir.
Ah, eu queria essa mensagem, é tão boa, eu gostei, eu queria ela por escrito. Se você quiser a mensagem por escrito, excepcionalmente nessa série, eu estou fazendo ela por escrito no meu site. Eu tenho um site, alecombiblia.com.br, e tem lá mensagens exclusivas, né? Você clica lá no link mensagens exclusivas, no linkzinho verdinho, você vai clicar lá e vai aparecer várias mensagens. E as mensagens dessa semana, se movendo no profético, estão lá por escrito. Se você quiser também ter por escrito, só você ler, imprimir, mandar para alguém. E tem sido bênção, tá? Tem muitas mensagens abençoadas aqui no meu Instagram. Se você não me segue ainda pelo YouTube, me segue lá pelo YouTube. Alê com Bíblia também, o mesmo nome, Alê com Bíblia. Tem muitas mensagens lá, livros. Eu estou trazendo as minhas mensagens antigas aqui do Instagram. Estou levando tudo para o YouTube aos pouquinhos. Então nós temos lá já o livro de Neemias, capítulo por capítulo. Nós temos o livro de Tito, capítulo por capítulo. Nós temos várias mensagens abençoadas que vão edificar a sua vida, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um finalzinho de sábado aí abençoado, um domingo abençoado na presença do Senhor. E sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente, amém? Para poder estudarmos o livro de Mateus. Que Deus te abençoe. Beijo, Mamarrom, Jotinha, Luciano, Pastor Luciano. Algumas pessoas entraram aqui, não sei se ainda estão, Andréia, Lucas. Tem algumas pessoas aí também. Melo. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até semana que vem, se Deus quiser.